A Copa América passou e o Brasil tem que viver daqui pra frente. É fato que a Copa América nos decepcionou, mas a seleção brasileira já tá de volta, convocada para novos desafios. E vamos agora à convocação da seleção sem enrolas. E claro, vou pedir antes bem rápido para você se inscrever e deixar o like, estando presente aqui no canal. Vamos lá! Primeiramente para a parte dos goleiros, um setor que não mudou tanto assim, na verdade permaneceu quase que o mesmo. Dorival manteve a convocação do Alisson do Liverpool. Alisson se mantém no gol da seleção brasileira e se mantém nesse novo ciclo. Lembrando que o Alisson prestou serviço na cobrança de pênaltis, na disputa de pênaltis entre Brasil e Uruguai, mesmo com a eliminação, e para alguns, sua Copa América foi mais segura do que ele em outros torneios passados. Já para outros não deveria ter sido convocado, mas a verdade é que no Liverpool segue em alto nível, eu deixo para vocês falarem. Temos também o Bento no Al Nassr. Mesmo no Al Nassr, o Bento chamou a atenção do Dorival, até porque sabemos muito bem que esse é um goleiro de alto nível. No Atlético Paranaense foi muito bem durante toda sua passagem, e mesmo jogando na Arábia, isso não significa que ele deixe de ser um goleiro importante para aqueles que realmente precisam dele. Na seleção brasileira, é quase impossível não ver o Bento hoje, mesmo que ele esteja jogando na Arábia. Por isso que é sempre bom ver que não necessariamente somente jogadores de futebol europeu têm que ser convocados. E por fim, para finalizar o gol, temos a volta do Ederson do Manchester City. Ele que estava lesionado na Copa América, após ter ficado com complicações em uma partida da Premier League, conseguiu voltar a tempo para esse novo ciclo. E o Brasil, que precisa urgentemente passar de fase, tem que ter goleiros de confiança para que realmente não sofra mais riscos futuros. Então Alisson, Bento e Ederson, todos confirmados, vamos para a lateral. O Danilo da Juventus foi novamente chamado. Para alguns não deveria mais ter sido convocado, principalmente porque saiu da Copa América queimado, porque chegou a brigar com o torcedor, teve toda uma confusão e acabou ficando abaixo da média, mas o Danilo segue sendo chamado e convenhamos que na posição dele é realmente difícil vermos alguém à altura. Ian Couto do Borussia Dortmund foi chamado dessa vez. Mesmo com aquela polêmica toda do cabelo rosa, o Ian Couto aí sim permaneceu sendo chamado para o Brasil. Convenhamos que pro nível atual que a seleção acaba desempenhando, Ian Couto é um jogador não talvez em primeiro patamar ou algo assim, mas é bem importante porque realmente na posição de lateral ele vem sendo um dos melhores do mercado. Guilherme Arana do Atlético Mineiro foi chamado, ele também havia sido convocado para a Copa América e novamente voltou a ganhar oportunidade com o Dorival. É bem válido frisar que Guilherme Arana já foi convocado em ciclos anteriores, como o próprio ciclo do Tite. Para finalizar, temos o Wendel do Porto. Ele continua sendo muito bem cortado por Dorival e provavelmente vai seguir durante todo o ciclo na titularidade, ou pelo menos que seja na reserva, já que o Wendel vem se mostrado um lateral promissor. Vamos pra zaga? Vamos sim, né? Temos o Beraldo do PSG. Beraldo que desde sempre tem Dorival como seu grande fã e admirador de carteirinha, por isso que não é nada estranho vermos o Beraldo nessa lista. Depois temos o Éder Militão do Real Madrid. Militão que ficou queimado por perder um dos pênaltis decisivos naquela mesma Copa América em que perdemos para o Uruguai na disputa, novamente continuou sendo chamado por Dorival, porque Dorival acredita e crê que Militão segue sendo um zagueiro de primeiro mundo. E é verdade, Militão é um zagueiro de primeiro mundo, só que não estava realmente apto para cobrar o pênalti naquela ocasião, e por isso acabou se queimando mais do que deveria. Porém, eu acho certa e justa a convocação. Gabriel Magalhães do Arsenal também foi chamado. Gabriel Magalhães, que mescla oportunidades com reservas na seleção brasileira, também segue sendo zagueiro de alto nível e eu vejo como muito justificada essa convocação. Resta ver se ele vai realmente abraçar a oportunidade. Por fim, temos o Marquinhos do PSG. Essa convocação do Marquinhos foi talvez a mais polêmica de todas. Sua Copa América não foi ruim, mas muitos acreditam que sua insistência como capitão e alguém que provê liderança para a seleção é um completo erro, porque segundo muitos ele não está no mesmo nível de antes. O nome dele, o nome do Danilo, o nome do Alisson e de outros medalhões foram, digamos, bem controversos para uma parte da galera. E vamos para a parte do meio campo. Temos o André do Fluminense, um cara que era muito cotado para ir para a seleção do Diniz e sempre era convocado. Acabou ficando de molho em outras oportunidades, mas o Dorival decidiu dar uma nova oportunidade para o jogador que aliás está próximo de sair do Flusão. Temos o Bruno Guimarães do Newcastle, outro que mesmo assim segue tendo a predileção do Dorival, apesar de muitos dizerem que ele não tem nível para a seleção brasileira, apesar da sua Premier League ser de alto nível. Quem realmente pagou o pato dessa vez foi o Douglas Luiz, que
não foi chamado. Temos o Gerson do Flamengo, que provavelmente deve ter entrado justamente na vaga do Douglas Luiz e realmente vem aumentado o seu nível no clube rubro-negro, chamando a responsabilidade, e eu não acho a convocação injusta não, eu acho merecida sim. O João Gomes do Wolverhampton continuou sendo muito cotado por Dorival. Mesmo com muitas pessoas duvidando da sua capacidade, a verdade é que João Gomes segue sendo o nome de muita confiança do Dorival, e suas atuações no Wolves vêm realmente justificando essa convocação. Lucas Paquetá do West Ham foi outro que continuou sendo chamado. Para muitos fez uma Copa América abaixo do nível e não necessariamente do mesmo nível que tem na Premier League, mas ainda assim é um homem de confiança e convenhamos que tecnicamente ele é um cara ainda até acima perante muitos outros nomes da seleção, então não é nenhum exagero afirmar que de fato não tem muito o que fazer, a convocação é justa. E temos também o Rodrigo do Real Madrid, esse aí se não fosse convocado seria uma loucura, é muito óbvio que o Rodrigo merece e merece muito estar aí. Mesmo que não fez uma Copa América tão boa, ainda assim, tecnicamente, o cara sobra em relação aos demais, principalmente em relação a muitos nomes que estão aí. Então se não chamasse o Rodrigo, seria completa loucura. De atacantes temos Bobby Charlton do Real Madrid, opa, brincadeira, Endrick do Real Madrid, e zoeira à parte, a gente sabe como esse moleque é promissor. Não é por uma simples situação ruim ou simplesmente por uma onda de críticas que a gente tem que desacreditar no Endrick. Na Copa América realmente ele não conseguiu mostrar serviço, mas estava sob pressão, talvez mais até do que deveria estar nessa idade da carreira. Mas vamos dar confiança pro garoto. Outro garoto que foi chamado é Estevão do Palmeiras, e aí sim Aí sim eu me agrado, hein? O Estevão merece oportunidade, caiu um pouco de nível em relação ao seu auge que tava, mas é um moleque muito promissor. E se não fosse chamado, realmente, o Dorival teria que dar algumas explicações. Estevão merece estar aí e não vejo nenhuma injustiça nisso. Um nome que eu já tinha falado no canal que merecia e que foi convocado justamente o Luiz Henrique do Botafogo. O cara tá chamando a responsabilidade e desde que saiu do Betis pra cá, realmente provou que a contratação de John Textor foi muito certeira no pódio. Ele tá sobrando no futebol brasileiro. Temos o Pedro do Flamengo. Se não fosse chamado seria completa injustiça. Tá jogando muito e mesmo lesionado, Dorival confia que ele vai se recuperar rapidamente para poder enfim jogar no Scratch Canary. Pedro, que foi convocado para a Copa de 22, volta a figurar na seleção brasileira sem nenhuma injustiça. Aliás, seria injustiça se ele não fosse convocado. E não é porque joga no futebol brasileiro que deve não ser chamado. Temos o Savinho do Manchester City, que já estreou muito bem com a camisa do City e não há nenhum exagero em afirmar que segue sendo um jogador realmente acima, não um craque, não alguém que vai colocar a bola no braço e resolver tudo, mas um excelente ponta que pode fazer muito bem a função que Dorival preferir que ele faça. E claro que temos o Vinícius Júnior do Real Madrid, outro que também, pelo amor de Deus, se alguém defende que o Vini não seja convocado, realmente essa pessoa tem que sair de acompanhar o meio futebolístico, não é possível. Sua Copa América foi um pouco abaixo do que esperava, mas mesmo assim, precisamos do Vini Júnior. Eu sei que você lembra que precisamos de um nome ainda mais importante, chama-se Neymar, né? Pois é, eu sei, mas ele ainda tá lesionado e não vai se recuperar a tempo da seleção poder fazer esses amistosos. Mas sim, se você pergunta pra mim se a seleção brasileira ainda precisa do Ney, eu vou dizer que precisa. Faz falta sim e que volte logo. Lembrando que a seleção brasileira vai enfrentar o Equador no dia 6 de setembro no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a seleção jogará contra o Paraguai em Assunção. Os jogos são válidos pelas 7ª e 8ª rodadas nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essa é a terceira lista de Dorival à frente da seleção brasileira. A seleção vem de 3 derrotas nas eliminatórias, ocupa a 6ª posição e busca se recuperar na tabela de classificação. Com o Diniz, o Brasil ficou capengando nas eliminatórias e agora precisa se recuperar. Não sou eu que vou torcer contra, muito pelo contrário. Pra frente, Brasil! Apesar de tudo, vamos sempre torcer pra camisa verde e amarela brilhar. Mas e aí, você gostou da convocação? Algum nome diferente? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Prazer, eu sou Zefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!